Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que recebemos vocês aqui nesta noite, em mais uma sessão do nosso Compartilhando Memórias. Este é o 7º encontro que está sendo realizado do nosso projeto de organização do acervo da Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS. Esse projeto de organização deste acervo teve um desdobramento que foi este que nós estamos realizando aqui hoje, que é um ciclo de debates intitulado Compartilhando Memórias, aquelas que não serão esquecidas. E este projeto, ele surge como desdobramento do anterior, que é de uma atividade documental, organizando as fichas, os prontuários, os processos do DOPS. Ele se amplia porque nós entendemos que aquela documentação que nós estamos organizando, ela é insuficiente para se ter uma ideia mais viva, mais real do que aconteceu no período da ditadura militar. Então, por isso, nós começamos a identificar pessoas que sofreram com a ditadura militar, que enfrentaram este período da nossa história, nesse enfrentamento com o governo federal, com os governos locais, e a partir daí surgiu essa ideia de compartilhar a memória dessas pessoas. E esses depoimentos estão ampliando a nossa visão daquele período, estão complementando, na verdade, estão dando vida aos documentos que nós estamos organizando. E, por conta desse trabalho de tentar ampliar, de ter uma ideia mais precisa do que realmente aconteceu, é que nós começamos a fazer esse trabalho e hoje já é o nosso 7º encontro. E a cada encontro, que é um encontro mensal, nós convidamos 2 pessoas que são identificadas pelo grupo, pela equipe, que são pessoas que podem dar um depoimento que irá dar mais clareza, mais compreensão para nós todos do que foi realmente esse período da ditadura militar no nosso Brasil. E nesta noite, nós estamos com 2 figuras da maior relevância no meio artístico, cultural, especialmente teatral, aqui no nosso estado. Então, eu quero convidar para compor a mesa Zezita Matos e Fernando Teixeira, por favor. Bom, então, vamos aqui ter, na verdade, uma conversa. Vocês fiquem à vontade para falar sobre esse período da história que vocês viveram como artistas, o que vocês enfrentaram naquele momento. Então, nós fizemos um breve roteiro, mas, na verdade, é a lembrança, é rememorar. Isso é o que importa para nós neste momento. Tentar rememorar o que foi essa luta contra um regime autoritário, vocês que são pessoas do meio artístico, o que vocês sofreram, o que vocês enfrentaram neste período. Bom, mas então, para situar melhor essa nossa noite, eu vou fazer aqui um breve comentário do perfil desses 2 artistas que nós temos a grande satisfação de tê-los nesta noite. Bom, então, no Brasil, a arte de vanguarda, organizada na forma de atuações públicas como crítica aos sistemas, aos circuitos, aos aparatos que regiam as artes e, enquanto crítica ao amordaçamento coletivo das expressões, promovido pela ditadura militar, trouxe para a cena o binômio arte-política. O que os artistas buscavam era um processo de comunicação cujo objetivo foi, em última instância, uma intervenção na realidade. Várias mostras de arte foram organizadas sem que se abrisse mão da crítica política, buscando, para além da estética, opinar frente ao quadro autoritário instalado em 1964. Mas o interesse dos artistas pela inserção de posições políticas em suas obras, acabou encontrando um empecilho, a censura. O AI-5, no plano cultural, oficializou a censura prévia, repercutindo negativamente sobre a produção artística.
Tal momento foi vivenciado pelos convidados desta noite, os atores paraibanos Zezita Matos e Fernando Teixeira. Zezita de Souza Matos nasceu na cidade de Pilar, na Paraíba. É licenciada em Letras e Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em direção teatral e supervisão escolar, mestre em Educação Popular e doutora em Ciências Pedagógicas. Ao longo da sua carreira, recebeu 12 homenagens, 7 prêmios de melhor atriz em teatro e cinema. Entre seus trabalhos, destacamos nesta noite a peça Milagre Brasileiro, dramaturgia e direção de Márcio Marciano, que trata, entre outros temas, de desaparecidos políticos na ditadura militar. Fernando Teixeira, natural de Conceição, na Paraíba, é professor aposentado do curso de Educação Artística desta universidade. E, além de ser professor universitário, também exerceu a função de professor no ensino de primeiro e segundo graus no estado da Paraíba. E tem especialização em direção teatral. Foi coordenador do Núcleo de Teatro Universitário, o nosso NTU da nossa UFPB, do Teatro Lima Penante, e também foi integrante do seu Conselho Técnico Científico. Ao longo de sua carreira, teve vários espetáculos premiados, entre eles Guerra Mais ou Menos Santa, Curicaca, Anaíde, 15 anos depois. Durante a ditadura militar, vários de seus trabalhos foram censurados pela DOPS. Os dois atores que estiveram em trabalhos comuns no cinema, atuando em produções como Transubstancial, no cinema Aspirina e Urubu, Baixio das Bestas, O Sonho de Inacim e Olhos Azuis. Então, nós temos aqui duas figuras da maior relevância no teatro paraibano que vão, nesta noite, trazer suas memórias, compartilhar conosco. Então, vocês terão cada um de 20 a 30 minutos para essa fala inicial e depois nós abriremos para o debate, para que a gente possa efetivamente fazer aqui esse diálogo. Quer começar? Então, vamos começar com Zezita. Era também. Bem, gente, boa noite a todos e a todas, né? Agora, em primeiro momento, eu quero parabenizar, Lúcia, você, sua equipe, a ideia de fato, documentar, não é? Fatos, coisas, histórias de pessoas que viveram momentos importantes da nossa história. Eu acho que é um dado importante, porque realmente o tempo passa e a gente esquece. Esquece, mas esquece naturalmente, né? É a vida e a gente acaba não lembrando onde fez tal espetáculo, com quem. Isso, de fato, é muito importante a gente dar uma atenção a isso, não é? Então, pela pauta, pelos dados que você nos enviou, eu gostaria de fato, desde que eu recebi, que eu fico pensando a cada vez, Fernando não vai lembrar, mas ele disse um dia, a gente conversando, ele disse assim, Zezita, quando a gente começa a receber homenagem e a ser convidados para esse tipo de debate, olha, os anos estão passando. E, de fato, os anos estão passando, não é? E isso, para mim, pessoalmente, traz uma certa nostalgia quando a gente começa a pensar o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, o que é importante. Para mim, tudo é importante. Agora, para um registro, a gente tem que, de fato, fazer uma seleção. E como é a vida, ela não, para mim, não existe umas coisas estão entrelaçadas. Eu não sei se com todas as pessoas, comigo foi assim. E hoje eu vi de fato que foi assim e que está sendo. Um dado, quando ela perguntou, a senhora viu, cadê ali, a nossa coleguinha, perguntou, eu digo, eu já recebi, eu vi o nosso roteiro e a síntese, faltou um dado.
que só me botou atriz. Eu sou atriz educadora. Eu fui simultaneamente, comecei a fazer teatro, com um ano depois eu estava fazendo educação de adultos. Aí começa realmente a minha história, como atriz e como educadora. Esses dois pontos da minha vida, eles convergem até hoje. Eu estou chegando, trabalho no Unip há 33 anos, né? Sem contar com o Estado, onde eu fui professora e diretora desde o ensino infantil até agora o 3º grau. Então, quando começa essa história? Essa história começa em 1958, quando eu começo a estudar. Eu vinha do Colégio das Damas de Campina Grande, marque o tempo, pelo amor de Deus, do Colégio das Damas, e minha família, que morávamos em Pilar, foi transferido viemos morar em João Pessoa, em 57. Os outros irmãos estavam chegando o tempo de ir para o colégio e pagar. Colégio interno era muito caro. Então, isso é também outra história comum, né, da gente que vive em cidades pequenas. Viemos para João Pessoa. E eu vou estudar, não consegui vaga nas Ludinas, tenho que estudar numa escola que nem existe mais, foi o Lins de Vasconcelos. Foi ótimo, maravilhoso. Mas o meu sonho era o liceu. E eu cheguei depois, sem o tempo de fazer a seleção para entrar no liceu. E em 58 eu faço a seleção e realizo o meu grande sonho, que era estudar no liceu. E logo de cara, não me perguntem por quê, eu me envolvi com o movimento dos grêmios, que na época eram famosos, principalmente o grêmio, o grêmio do liceu. E isso em março, fevereiro, as aulas começam. Em agosto tem um encontro de estudantes em Campina Grande. Eu digo, eu vou. Eu vou porque vou matar as saudades das damas e quero ir para Campina Grande. E para esse encontro, para mim, foi o marco exatamente da minha vida, política e artística. Fui a Campina Grande em agosto de 58 e lá conheço várias pessoas que hoje são pessoas ligadas ao teatro e ao cinema e aqui da nossa cidade, Vladimir Carvalho, Breno Matos, Firmo Justino, entre outros, Pedro Adelson, que era do liceu na época e que hoje ocupa cargos de político, da segurança pública. Então, foi um encontro de estudantes. E nesse encontro de estudantes, eu conheço o grupo que era ligada à Juventude Comunista, que estava lá como tarefa do partido. Conheço e imediatamente, durante a semana, me engajo com esse grupo, e esse grupo fazia parte do Teatro Popular de Arte. E, na conversa, você gostaria de entrar para o grupo de Teatro Popular de Arte? Imediatamente eu digo, gostaria. A peça era Primadona e tem um papel, uma pontinha, eu digo, vou fazer. Voltamos, em outubro estávamos estreando, e não como a ponte, estava fazendo o papel principal, que foi o meu primeiro espetáculo, a Primadona, porque a atriz que ia fazer teve um problema na família e saiu. E eu decorava tudo rápido, já sabia do texto. Não, Zé Domingos Porto, que era o diretor, disse, não, você vai fazer o papel principal. E eu já estava fazendo. Concomitantemente, já estava entrando na Juventude Comunista. E aí começa, de fato, a história junto, política e teatro. E a educação de adultos. Por quê? Porque na mesma época, final de 59, estávamos como tarefa do partido, junto com as ligas camponesas lá em Sapé. E aí começo a fazer educação de adultos, que já no ano 60 estava tendo aula com o Paulo Freire aqui na Faculdade de Direito, que ele vinha, que era o Movimento de Cultura Popular do Recife. Paulo Freire estava, de fato, lançando as ideias da educação de adultos, né? E vinha para aqui, nós tínhamos aula, na mesma época, concomitantemente, também a CEPLAR,
aparece, eu vou, como tarefa do partido, fazer a CEPLA, trabalhar na CEPLA, que era a campanha de educação popular, e aí, daí para frente, fazendo isso e fazendo os espetáculos, né? Porque o espetáculo não era tanto como tarefa o teatro tradicional, mas era o teatro de rua, porque em todos os bairros, principalmente Cruz das Armas, Oitizeiro, Vajão, em 60 nós íamos fazer teatro de rua, com textos de Oduvaldo Viana Pai, né? Que era o subdesenvolvido, para as campanhas políticas, porque o nosso aprendizado estava junto com o MCP lá do Recife. E nessa época também não chegamos a montar, não sei se o Fernando não estava ainda por aqui, que a gente leu de Guarnieri. Começamos a montar, eles não usam black tie, lemos todos os textos que havia de Guarnieri, mas por circunstâncias de questões mesmo financeiras, a gente acabou não montando nenhum. Chegamos a ensaiamos no Liceu. E nessa época também era criado no Liceu, aí entra Pedro Santos, que também foi um grande parceiro nas discussões filosóficas, né? A respeito do marxismo, a respeito de ler o Capital, não é? Quer dizer, eram grupos, e nós tínhamos grupos de estudo. Isso tudo, eu lembro que uma vez, Dona Daura, que era diretora do Liceu, e eu ia nos finais de semana para Recife, para trabalhar com o pessoal de Luiz Mendonça, no Movimento de Cultura Popular. E ela chamou e disse, olha, eu vou ter que falar com seus pais, porque você está convivendo com pessoas que têm pensamentos que não são, eu não vou usar essa palavra, mas não foi essa exatamente, mas que não são dignos de uma jovem, né, daquela época. E tudo isso vai sedimentando uma história política de engajamento nos movimentos populares da época, né? Eu fui secretária do escritório da Ligas Camponesas. Não sei se... Aqui só tem Fernando e vocês dois que poderiam lembrar. Lembra do Cinema Brasil? Era do lado o escritório da Ligas Camponesas. Hoje é uma casa comercial. Era ali em cima, no primeiro andar, não é? Que aí tinha vários comunistas que eram do partido e a gente era da juventude, como Maia, olha, a emoção não pode me pegar, então vamos para frente. E tudo isso, aí a pergunta no roteiro diz, e a família, como aceitava isso? Não foi fácil aceitar, principalmente fazer teatro, não é? Porque teatro, na década de 50, era para mulheres prostitutas, quem fazia teatro, né? Então, mas qual foi o meu jogo orientado pelos meus parceiros e o meu entendimento era dizer, eu faço tudo isso, agora, o que é que eu dou em troco? E não ser reprovada, e não ficar em segunda época, estudar. E isso foi realmente o grande trunfo que eu tive para os meus pais, porque na minha família tinha pessoas muito reacionárias e que sabiam de tudo que estava acontecendo e ficavam revoltados e iam o bochicho no ouvido do meu pai e da minha mãe. Mas houve esse voto de confiança, não me perguntem por quê, e eu fui tocando tudo que eu tinha vontade de fazer e que, aí vejam só, hoje eu também pensei assim, muitos depoimentos que dizem assim, não, eu entrei, foi um oba-oba. Não, gente, eu não posso dizer isso. Eu tinha consciência, quando eu me despertei, que as situações existentes no país eram frutos de determinações de homens
e não porque Deus quis, nem porque Deus mandou que fosse assim, e que ricos e pobres existiam, e eu me reportava sempre em Pilar. Havia um latifundiário, que todos vocês conhecem, um Agnaldo Veloso, que, quando ele passava montado num cavalo, essas cenas, elas estão até hoje na minha memória. Ele passava montado num cavalo e as pessoas, quem era a favor dele, abriam as portas. E as pessoas que não eram, fechavam as portas, porque era bem dividido isso. E meu pai dizia: veja, minha filha, minha porta está aberta, porque eu sou um comerciante, eu não dependo de fulano nem de cicrano. E a gente tem a cabeça erguida, mas para isso a gente tem que construir uma história. E esses fatos eu não posso dizer. E quando eu despertei, por que meu pai dizia aquilo? Era porque era muito fácil ser latifundiário quando emprestava dinheiro aos pequenos comerciantes, e eu ouvia essas histórias na mercearia do meu pai, de pessoas que vinham pedir dinheiro emprestado para pagar a dívida aos doutores, não só ele, aos outros latifundiários da várzea, né? Que vocês podem ver quem são. E as pessoas, chegava o dia de pagar e não tinham dinheiro para pagar, e vinham pedir o emprestado a meu pai, para não perder a terra. E, claro, nem todos a gente podia emprestar o dinheiro, e eram anexados aos grandes latifundiários. Quer dizer, eu era criança de 10 anos, de 7, 8, 9 anos, e isso ficou marcado. Então, quando isso eu compreendi que as coisas não eram desse jeito, aí não tem retorno. Confesso a vocês, não tem. E daí a gente pode dar um pulo para 64, né? Até chegar aí, em 64, em todos os movimentos que aconteceram aqui em João Pessoa, eu estava presente, como uma tarefa do partido que eu acreditava e ainda acredito. Tem erros? Teve. Teve um pouco de idealismo? Teve. Mas os princípios, esses eu não nego. Então, em 64, quando arrebenta o golpe militar, não é? Tem um comício famoso na Lagoa, que a gente é difícil dizer que todo aquele movimento, e que a gente não tinha uma condição objetiva, né, para enfrentar quem deu o golpe militar. E não tinha mesmo. Essa manifestação da Lagoa foi com Jango, né? Foi, exatamente. Em março de 63. Foi mais ou menos, eu acho que foi em março de 63. Então, a gente ainda durante um ano, praticamente, acreditamos que aquilo a gente ia. E quando a gente ia para Mari, para Sapé, que via, tem fotos, tem tudo aí, a gente via, e o que era que alimentava isso? Era a leitura de Novos Rumos, que era um jornal do Partido Comunista, não é? Que eu tinha uma tarefa de ler para os vejam só, uma tarefa de ler os jornais, o jornal Novos Rumos, para os camponeses, não é? Há perguntas, entendiam que eles eram ludibriados. Agora, fazer a luta, aí o enfrentamento era diferente, né? Mas eles enfrentaram, né? João Pedro Teixeira morreu, Fuba foi assassinado e morto em 64, e tantos outros, né? E os foragidos. E concomitante, aí 64, golpe, né? Porque eu acho que a hora está passando. 64, o golpe. E o que é que há? Há realmente uma loucura total. Eu era aluna ainda do liceu. Aí onde está? Hoje eu sou Severina Zezita Souza de Matos. Na época, eu era só Severina de Souza Pontes, meu nome de solteira. A famosa Dona Bill. Dona Bill, que eu chorava quando chamavam Dona Bill. Mas hoje eu digo, quero ir aí em 64, no liceu, quando todos os meus colegas, a maioria, estavam presos, não é?
E eles chegavam, batiam na porta lá no 15 e diziam: cadê aquela safada, aquela prostituta da Zezita? Quem é? Onde está? E eu estava na casa do meu tio reacionário, escondida. E fiquei lá durante 1 ano. E no liceu, eles sabiam que eu estudava no liceu. E foram no liceu. Só que lá não tinha Zezita, lá tinha Severina, que era o meu nome de batismo. Que eu só soube que era Severina quando fiz o exame de admissão. Aí foi que eu soube. E alguém me perguntou: e você não leu o registro? Na minha faixa etária, ninguém lembra. Ia pedir à mãe: cadê o registro? Tem até uma propaganda agora que todo dia eu vejo e lembro. E o menino disse: eu sou filho mesmo de vocês, cadê o registro? Na minha época, ninguém ia perguntar à mãe pelo registro, não é? Não perguntava. E então eu vim saber que era Severina quando fiz o exame de admissão, lá em Campina Grande. Antes eu sabia que eu era Zezita. Hoje eu não pergunto mais pelo registro. Não pergunto. É do DNA. O DNA, pois é, Fernanda, é isso aí. Então, gente, e aí quando eles vão ao liceu procurar o endereço de Zezita, eles não encontram. Não é? Encontram, não encontram, porque não sabiam que eu era Severina, por falta até de inteligência, né? Porque era fácil ter visto que tinha a Zezita e a Severina, mas tudo bem, foi ótimo para mim. Então, eu não fui realmente presa. Perdi o ano, não voltei mais, porque aí tive que ficar mesmo trancafiada na casa do meu tio todo dia, dizendo: isso é o que dá ser comunista, mas passou, né? E aí, sim, de fato, de 65 até... quando? Até 69, 70, aí ainda estava, que foi aí, foi o arroxo mesmo, né? E só em 78 eu estou em São Paulo fazendo especialização, aí começo novamente a pensar que tenho que ter um grupo para estudar, para entender de novo todo o processo que estava vendo. Agora, durante todo este período, aí vem toda a história de casar, ter filho, que foi a maneira que eu achei de me resguardar, não é? Mesmo Breno tendo, hoje meu ex-marido, tendo perdido emprego, tudo, mas a gente resolveu casar, ter filhos, e aí todo esse tempo eu estava fazendo meus espetáculos, aí não deixei. E aí entra Fernando nessa história, com vários espetáculos. Aqui falta um premiadíssimo, e que a gente andou pelo Brasil inteiro, que foi o Alto da Compadecida, né? O espetáculo de Fernando, que foi lindo, 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 que a gente teve o privilégio de Ariano vir assistir, né? Então, 65, 66, 67, grávida, tendo filho, fazendo teatro, e sem falar, só vendo os amigos desaparecerem, se esconderem, morrerem, e aquilo dentro como uma coisa que pulsava, mas que era calado. E eu hoje vejo isso com muita clareza com o milagre brasileiro. Quando a gente agora, em 2009, começamos a pesquisar para montar o espetáculo, aí foi um processo muito duro, no sentido de que quanta coisa eu guardei, até dos meus filhos, não sabiam, porque não houve pacto, mas havia era uma coisa nebulosa. Eu senti como eu tivesse passado um período me dedicando ao que eu gosto de fazer, que era o teatro, ensinando, fazendo a minha vida profissional, não é? Mas faltava. Então, em 80, eu encontro, por acaso, com Maia, no Bom Preço, e ele olha para mim e diz assim: e aí, companheira, vamos ficar mudos para o resto da vida? E eu digo: não, Maia, vamos a partir de hoje sentar juntos e fazer qualquer coisa.
E aí, junto com Maia, com Valdomiro, professor Valdomiro de Campina Grande, fundamos o Olga Benário. Isso foi em 79, 80, eu acho que a gente estava... Agora, durante esse período também, uma coisa que me alimentou. Eu estive em Cuba desde 68. Foi o primeiro encontro que existe, um encontro famoso de educadores em Cuba. A pedagogia por um mundo melhor. Até hoje, esse de 2 em 2 anos, eles fazem. E em 68, quando não podia nem colocar no passaporte que a gente esteve em Cuba, colocava outro Caracas, fazia qualquer coisa e não botava que esteve em Cuba, principalmente eu, que tinha um passado não muito bem visto. E a minha relação com Cuba, que em 59, da Revolução de Cuba, foi outro marco para a gente que defendia uma situação diferente para o país. Quer dizer, a vitória da Revolução Cubana, essa foi realmente, marcou intensamente quem, né? E também os loiros que a União Soviética da época estava conseguindo, né? O Sputnik, etc. e tal, só é pegar a história que a gente vai ver. Tudo isso alimentava a gente que acreditava e acredita que o mundo não nasceu para pobres e ricos, né? Dessa forma. Eu acho que tem uma alternativa. Não será a de Cuba, que é de Cuba, não será a da União Soviética, mas eu acho que tem ainda, e eu ainda acredito nessa possibilidade, não é? Também não é através de eleição, não é através de um homem, é através de uma coisa muito, muito maior. Mas, está chegando? Tá. Então, gente, vejam só, não sei se dá para entender que, diante de tudo isso, o golpe militar de 64, ele ceifou uma parte da minha vida. Isso eu não tenho dúvida. Mesmo fazendo teatro, mesmo dando as minhas aulas, que é isso que eu reivindico como educadora, porque eu acho que a sala de aula, durante este período, foi meu campo de batalha. Eu era diretora do Dom Adalto quando aconteceram aqui em João Pessoa as maiores greves, tanto como é? Agora, da PLP, né? A associação. A PLP e ANPEP era. Da época, tá vendo? Olha, já falhando, eu devia ter botado aqui. E eu era diretora do Dom Adalto. Tinha lá João Lucena, que está ainda vivo hoje, que era do movimento dos professores. Então, a secretária, que na época era a professora Giselda, chamava a gente e dizia, olha, não permite isso, isso, isso e isso. O professor tem que estar na sala de aula, quem sair vai perder ponto. Tudo bem, não é assim. Só que eu chegava e dizia para o professor, olha, recebi tal ordem da Secretaria de Educação. Quando eu saía da sala, João entrava, com o meu consentimento claro, e dizia, olha, amanhã a gente não vai vir somente 2 professores para os alunos não ficarem na rua, porque o pai deixou na escola, isso a gente também tinha o cuidado, mas a gente vai para a passeata. Então, nisso eu sempre acreditei e acredito que só através de um movimento, a gente só toma consciência das coisas se a gente vive, se a gente passa, se a gente toca, não é? Experiência é muito bom, mas para ser relatada. Agora, se você quer viver, você tem que entrar no processo que está se vivendo. Então, eu acho que até hoje, eu hoje estou num grupo de teatro que, de fato, também retoma minhas raízes, com o teatro de rua. Estamos agora fazendo uma intervenção no Ponto Sem Réis, já começamos a semana passada, e estamos montando um novo espetáculo. Não é teatro de rua, é uma intervenção mesmo.
que a gente está fazendo lá no Ponto Sem Réis. Uma pesquisa, já começamos. Mas aí não vou adiantar muito. Mas o Milagre Brasileiro e o Quebra-Quilos do Alfinim, realmente agora, do grupo que eu estou, me faz acreditar sempre que o teatro tem uma dimensão não só de entretenimento. Ele tem que fazer a gente pensar, a gente refletir e a gente tomar partido de alguma coisa, não é? Nisso eu acredito e começaria tudo outra vez. Então, deixa do debate. Ok, tá bom. Obrigada, então. Vamos passar, então, para Fernando Teixeira. Não, Zé, gente, ficar à vontade. Olha, tá curto. Não, minha filha, tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Bom, gente, boa noite. Veja só, no período de 1960, eu vou começar um pouquinho, 61. Em 1961, eu saio de João Pessoa para ir fazer um curso de regência ou de música em São Paulo. E aí encontro um cartaz e aquela velha história. Aí termino indo fazer teatro. Aí eu caio de paraquedas no Teatro Oficina. Ou seja, naquele período o Teatro Oficina era assim, o centro do movimento cultural teatral brasileiro. Era o que tinha de mais revolucionário no momento. E aí tu imagina um caba de João Pessoa, burro, analfabeto praticamente, cai no meio daquele. Era um negócio assim tão doido que eu não entendia nada, mas eu era enxerido e eu ficava lá no meio e terminei conseguindo toda a minha base do teatro nesse momento. Passei 2 anos lá na oficina fazendo um curso com o Kuznets. Só que era aquela coisa, eu acho que o primeiro ano eu perdi tudo. Só no segundo é que eu comecei a ter um pouco de compreensão a respeito do que eu estava fazendo. Mas era uma coisa assim para mim, eu sempre tive essas indicações. Não sei que força é essa, mas é alguma força que realmente, na hora que eu estou no descaminho, alguma coisa me coloca no caminho. E já tive várias experiências a esse respeito. Pois bem, e aí lá no Teatro Oficina eu conheço um cidadão chamado Pedro Bandeira. Hoje ele é publicista em São Paulo. E esse rapaz me convida para fazer um espetáculo chamado Esperando Left, Esperando a Esquerda, do Cliff Rodney, um americano comunista. Eu até então eu era assim, anti-Arraes, chamava Arraes Miguel Chafariz. Agora vejam por que chamavam Arraes Miguel Chafariz. Chamavam Arraes Miguel Chafariz, a direita, a elite brasileira e a elite pernambucana, porque ele foi a primeira pessoa que chegou nos bairros e percebeu que as pessoas não tinham de beber água. Então ele fez vários chafarizes lá na cidade, e isso era uma mácula. Todo mundo dizia, Miguel Chafariz. Quando queria falar do cara, você vê essa ignorância brasileira como permanece. E aí, essa loucura lá dentro, e aquelas informações novas, e todo aquele universo se abrindo, e aquela loucura, e eu praticamente sem compreender nada. Eu me lembro de uma vez que uma menina disse assim, você leu Romeu e Julieta? Aí eu fiquei com vergonha de dizer, eu fazendo teatro, eu disse, li. Aí ela disse, em prosa e verso. Aí eu digo, complicou. Então, era essa loucura. E aí me chamam para fazer esse negócio, essa peça, Esperando Left. Eu fazia era um motorista. E esse espetáculo era feito no CPC, Centro Popular de Cultura, que aí foi o meu primeiro contato realmente com o lado da esquerda, porque quando eu morava aqui em João Pessoa, eu era completamente fora. E aí, quando eu comecei lá a chamar Miguel Chafariz, e as pessoas começaram a não gostar, dizer, não, ele é uma pessoa importante, como é que você pejora, tá? Em síntese,
nós começamos a montar esse espetáculo. E aí deu um problema, o espetáculo não aconteceu. Mas aí nós ficamos juntos no CPC, de chegar ao ponto da gente ter um fichário, naquele tempo, com fotografia, com endereço, né? E aí, quando houve o golpe de 64, eles levaram, o Mackenzie fez uma passeata lá em São Paulo, que era da TFP, encabeçado pela Tradição, Família e Propriedade. E essa passeata, eles arrombaram os CPCs e levaram tudo que tinha dentro. E aí o Pedro telefonou para uma pessoa lá, não sei como, achei que alguém me chamou, que o Pedro queria falar comigo, e eu fui, e ele disse, rapaz, desapareça, porque tem o endereço, tem todo mundo, aquele fichário foi levado. Bom, e aí essa foi assim a minha primeira experiência com o golpe militar. Fiquei um tempo em São Paulo, depois saí, fui para Rio Claro e tal, e voltei, vim para cá, para João Pessoa, exatamente em 65. Voltei para cá em 65. Pronto, aqui em João Pessoa eu comecei a fazer parte, naquele período, eu não tinha trabalho, eu trabalhei na Rádio Arapuã, com o Atinaldo Lourenço como repórter. Então, os movimentos estudantis naquela época eram muito fortes, e eles se juntavam ali no Céu, na Lagoa, onde hoje tem aquele restaurante, o Cassino da Lagoa. Ali era a sede do centro acadêmico da universidade. E pronto, se passava o tempo ali, jogando pedra na polícia, correndo, e aquela confusão, e muita briga, era um atrito atrás do outro, e eu era repórter, eu ficava naquela de repórter. Até lembro de umas coisas assim, que hoje eu pelejei para me lembrar o nome desse homem, e não lembrei, não procurei na Câmara dos Deputados, em todo canto, mas não encontrei. Uma vez eu estava em frente àquele prédio, tinha um movimento grande, estava todo mundo com bola de gude no bolso, porque ele tinha uma cavalaria. Quando a cavalaria vinha, a gente jogava as bolas de gude, os cavalos caíam. Não era que ele escorregava, era que doía. A bola pegava na parte mole do casco, e os cavalos não conseguiam, caía. Pronto, estava todo mundo lá de bola de gude, e eu também estava de bola de gude, e com o gravador de lado, cobrindo tudo. Eu era o focão, né? E aí eu estou de lado ali daquele prédio, daquela casa de azulejo, em frente ao Palácio do Bispo, e tinha um deputado, que eu sempre, inclusive eu votei nele algumas vezes, que ele tinha um defeitozinho assim na perna. Era... Otacílio Queiroz, meu amigo, o doutor Otacílio estava encostado na porta assim, aí corre alguém mandou. Eu não prestei atenção, mas eu vi o seguinte, tinha uma tuia de policial ali, e aí de repente olharam para cá, e um saiu correndo com um rifle na mão, e danou na cara dele assim, ó, tum, mesmo aqui assim no rosto, que ele caiu, do mesmo jeito que o cara foi, voltou correndo. Eu ainda fui lá, ajudei ele a levantar sangue para danar, e todo mundo já pegou, já botaram ele num carro, já levaram o doutor Otacílio. Era uma loucura. Nesse mesmo dia, tocaram fogo no carro do Denox, em frente ao Paraíba Palace Hotel, que não tinha aquele buraco de Damásio ainda. E eu estava de lado, ali perto da coisa, eu não sei quem era a pessoa, mas eu vi o isqueiro. Quando era uma caminhonete, aí viraram a caminhonete. Quando viraram a caminhonete, eu vi um isqueiro, fez assim, clec, e jogaram, só que eu não vi quem era. Aí veio. E aí a polícia chega batendo, e essa história é até engraçada, assim. A polícia chega batendo em todo mundo, corre todo mundo, não sei o quê, bebê, e eu bebia muito. E aí sai dali todo mundo revoltado com a polícia. A gente ia para a rua dar na polícia, mas não queria apanhar. Porque era isso, quando a polícia vinha, era pedrada, era pau mesmo. E aí a gente está no bar bebendo, e eu cheguei lá para a Chante, e eu era muito amigo do comandante da polícia, Ozanam, porque ele gostava de teatro, o Ozanam, pelo que ele conversava comigo. E eu fui lá brigar com o Ozanam, porque a polícia foi lá, não sei o quê, mas como eu era repórter, aí pouparam a minha cara, mas quase que eu fico lá preso nesse negócio. Pronto. Então, todo esse começo do golpe militar, eu sempre atribuía a mim uma coisa, um título que foi João Manuel de Carvalho que me deu. Eu era
era anarco-sindicalista. Pronto, então a minha função, a minha intenção naquele momento realmente político era jogar pedra, era virar bonde, era virar carro, era correr, brigar e fazer confusão. Realmente a minha intenção principal política era fazer a minha confusão. E eu nunca tive assim uma posição realmente assim de política, de ir lá para a luta, de fazer alguma coisa. Não, eu apenas essa parte eu só cobri jornalisticamente, salvei caras de alguém, porque uma vez eu fui fazer uma entrevista na Polícia Federal de um assalto que teve lá no São Pedro, de um carro da Souza Cruz. Eu conheço as pessoas, mas elas não, aí eu já não vou botar o nome delas, não. E assaltaram, mas pessoas com ideia, não foi roubo de roubar a Souza Cruz, foi de comprar para comprar arma, para brigar, para deixar de apanhar da polícia. E aí eu fui fazer uma entrevista, nesse dia foi uma confusão muito grande, eu fui lá fazer essa entrevista com esse delegado, eu não sei como eles deixaram que eu entrasse. E quando eu entrei, eu vi a fotografia de um amigo meu, Rômulo. Ele era aqui do CCHLA, Rômulo, acho que fazia letras, era amigo de Sérgio Castro Pinto, daquele povo. Quando eu entrei, eu vi a fotografia do Rômulo. E aí, quando eu saí, eu encontrei dias depois, eu encontrei com a namorada do Rômulo. Eu digo, olha, disse para o Rômulo que eu fui lá e eu vi uma fotografia dele em cima lá da mesa. E aí, quando foi um dia, eu cheguei já, uns 10 anos depois disso, eu cheguei e tal, aí, sabe o que o cara disse? O Rômulo disse para mim, na hora que eu cheguei lá em cima, eu e uma namorada minha, a gente foi lá, estava no escritório de Simão Almeida, já que faz muito tempo já. Aí o Rômulo olhou para mim e disse, olha, foi o Fernando que entregou a gente. Eu disse, como mesmo? Não, aquela história da entrega, eu digo, não, eu fui para a sua noiva e disse que tive uma fotografia sua lá porque eu era repórter. Eu entrei lá para fazer a reportagem e vi a coisa. E aí entreguei, ele disse, não, a história que chegou para mim foi que... Eu digo, mas rapaz, tá calma. E essa era uma coisa que pouca gente fala. Mas, olhem, era um caça às bruxas permanente. Você entregava ela entregava ela, era tudo, era uma loucura. E mesmo que não entregasse, você levava fama. Eu lembro de uma cena que aconteceu comigo, inclusive Carmélio Reinaldo estava presente. Eu tive, no meu retorno, depois disso eu voltei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, e depois em 77, eu voltei para João Pessoa. Morei mais 6 anos em São Paulo e depois voltei para João Pessoa. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um grande amigo chamado Paulo Melo, e Paulo Melo, eu dizendo, Paulo, eu tive tuberculose e estou precisando me recuperar aqui em João Pessoa, e queria que tu me arrumasse aí um trabalho, que ele era diretor de cultura. E Paulo me mandou, olha, deu um bilhete para falar com Maurício, que era regente, Gugel. Pronto, para eu falar com Maurício Gugel. Quando eu cheguei lá, estava Maurício Gugel e Zé Nilton, professor Zé Nilton. Entreguei o bilhete, aí Maurício disse, Fernando, tudo bem, tal, tenho precisando de uma pessoa para teatro aqui mesmo, vou indicar você. Pronto, aí me botaram lá, Paulo Melo. E aí daqui a pouco eu comecei a sentir que as pessoas estavam todas indignadas comigo. Eu chegava nos cantos e eu notava as pessoas. Aí eu digo, gente, o que é que está havendo? Aí Carmelo disse, rapaz, está um boato aí a respeito de que você chegou lá e disse que não nomeasse o Nandejara Lisboa, porque o Nandejara Lisboa, essa vaga era dele, mas aí você disse que não botasse não, porque o Nandejara Lisboa fazia parte do grupo do bispo de Olinda, Dom Helder Câmara. Eu disse isso. Pronto, aí eu entreguei o Nandejara Lisboa. Eu fiquei tão possesso que eu quase brigo, que o Nandejara Lisboa dá 5 de mim, mas eu quase brigo com o Nandejara Lisboa, eu fiquei louco. E o que eu achei pior nesse momento, é que só 2 pessoas não acreditaram nessa história, Pedro Santos e Paulo Melo. O resto, todo mundo acreditou que a história era essa. Ainda bem que um dia Elpidio Navarro encontra-se com Maurício Gugel, e Maurício Gugel disse, que história é essa com o Fernando, rapaz? Eu fui quem deu emprego a ele. Fernando não falou nem Nandejara Lisboa.
E Elpidio, não, mas falou, porque disse, não, foi comigo a história, Elpidio. Depois o Maurício me contou, disse, não, a história foi comigo. O Fernando não falou, nem tocou nesse nome, de jeito nenhum. Mas era isso não era uma questão de... Isso era o tempo todo, essa coisa do Romulo, essa coisa. E eu também fazia com as outras pessoas, não é? Dizia assim, fulano também durou, não sei quem foi da polícia, não sei o que. Porque era essa coisa que um golpe militar, uma coisa daquela, ocasiona às pessoas. Bom, uma primeira experiência que eu tive com a censura foi em Uberaba. Eu montei um espetáculo chamado A Prostituta Respeitosa, de Jean Paul Sartre. E esse espetáculo, nós viajávamos, eu montei esse espetáculo em São José do Rio Preto, ou em Ribeirão Preto. E esse espetáculo nós viajamos a algumas cidades ali no entorno de Ribeirão. E uma das cidades que é próximo de Ribeirão, Uberaba. Quando nós chegamos em Uberaba, que estava montando o cenário para fazer o espetáculo, aí chegam duas senhoras e sentaram e disseram, que hora vai ser o ensaio? Que ensaio? Dessa peça. Eu digo, não vai ter ensaio não, o pessoal só chega mais tarde. Ela disse, não, nós só liberamos a peça depois que veio o ensaio, que era a Sociedade de Uberaba, umas mulheres da Sociedade de TFP. Pronto, e aí o elenco só ia chegar muito tarde, as mulheres não gostaram, foram embora e a gente não apresentou o espetáculo. Havia esse tipo de censura. E a outra experiência que nós tivemos, que eu tive, nós que era um grupo, com censura, foi o que vai fazer chamar a polícia, com o Zezito e a Leonora Montenegro. Nós montamos o espetáculo e tinha uma cena no espetáculo que era um corredor, assim, lá no fundo tinha um cartaz, uma moldura com Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele coração assim. E aí, quando a menina tinha uma crise de hemopetise, aí a Zezita, que era a mãe, ia para lá rezar. E ela levanta-se brava com um acesso de hemopetise e parte no retrato e rasga ele. Quebra a coisa e joga e rasga o retrato todinho. Aí diz, pronto, manda ele agora fazer alguma coisa comigo que eu fiz isso, porque eu rasguei o coisa. Pronto, aí a censura, não, com essa cena não vai. Como é? Com essa cena não vai. Tá bom. Aí eu fui na Secretaria da Educação, consegui uma passagem, fui embora para Brasília. Eu conhecia um rapaz aqui, chamado Antônio Henriques, filho de Dona Zélia Henriques. E eu fui lá, cheguei lá, telefonei para Antônio, por sinal assim, achando a coisa mais utópica do mundo, porque ele era uma pessoa que ele era o responsável pela distribuição de apartamentos do pessoal da Polícia Federal. Então ele era uma pessoa meio inacessível, uma pessoa meio distante. Mas aí quando eu telefonei para ele, imediatamente ele disse, oi Teixeira, tu estás aqui, meu endereço é tal. Eu já fui lá no prédio, e lá nós fomos no gabinete da Solange Hernandes. A Solange Hernandes era o Lula, na época da Polícia Federal. Ela era a superintendente. De repente eu estou no gabinete da mulher. E aí o Antônio disse, olha, vai, escuta. O Antônio já tinha dado um toque para ela. E eu falei para ela, disse, olha, doutor Pedro Fernandes, um cara que tem lá em João Pessoa, e a minha peça não tem nada a ver, a peça é isso. E tem uma cena que é apenas uma cena que é uma coisa meio para religioso, fica meio brabo mesmo. Mas a intenção era essa. E ela disse, de jeito nenhum, está liberado. Pronto, e aí eu trouxe a liberação e nós apresentamos o espetáculo aqui. Uma outra coisa também que nós tivemos, que eu tive com respeito à censura, foi que eu era coordenador do núcleo de teatro universitário e Pedrinho fez um filme chamado Gadanhos. E aí nós fomos apresentar, Gadanhos é catador de lixo. E aí Pedro, vamos apresentar no Lima Penante, aí nós tínhamos terça e quarta-feira, a gente apresentava filmes, e lá aconteciam coisas terça e quarta-feira no Lima Penante. E aí eu disse, não, tudo bem, vamos, a gente abre, porque o filme não podia passar, ele estava proibido. E aí quando nós começamos a passar o filme, aí entra Pedro e mais 4 policiais. Não entraram no teatro, eles ficaram do lado de fora, mandaram me chamar. E quando eu cheguei lá, não, você tem que parar a exibição. De quê?
do filme. Eu digo, não, em primeiro lugar é o seguinte, o que é que vocês estão fazendo aqui dentro? Como assim? Eu digo, aqui é uma repartição pública federal, aqui faz parte da Universidade Federal. Vocês queriam fazer a gentileza de se retirar. Tem ordem para entrar aqui? Não, então se retirem. Todos vão lá para fora. E eles tiveram que se retirar, mas eles ficaram bravos comigo por causa disso. Aí, quando foi na outra noite, nós fomos para alguma coisa que ia acontecer no prédio da reitoria. E quando nós terminamos a apresentação lá de algo, não me lembro o que era lá no prédio da reitoria, quando a gente ia descer daquela rampa, aí um cara de dentro do carro da Polícia Federal atirou em mim e Eleonora Montenegro com essas bombas de efeito moral. A gente desceu, quando a gente viu aquele negócio na parede, pai, aquela fumaça, aí a gente correu. Mas eles não correram atrás não, só terror, entendeu? Pronto, aí era esse clima que se vivia, né, naquele momento de golpe militar. Era uma coisa que assim a gente viveu e conviveu dentro daquele negócio. E era uma coisa assim terrível, porque de repente você podia alguém dizer assim, olha, é ela, entendeu? E você vai preso assim. Uma vez eu vinha, outro detalhe, outra vez também, eu tinha um fusquinha amarelo, aquele bem manga. Aí eu vinha na beira da praia, eu já era professor da universidade, aí os caras me param. Passou primeiro uma mulher correndo, eu até conheço ela, Help passou correndo na minha frente, assim, parou do outro lado. Aí eu parei o carro, até para saber o que é que ela estava doida correndo daquele jeito. Quando eu fui descendo, aí para um carro da Polícia Federal atrás, o doutor Pedro, andando na calçada lá em cima, e o cara pegou a minha bolsa, a gente andava de bolsa naquele tempo, pegou a minha bolsa, chegou no capuz do carro, fez assim, abriu, caiu tudinho no chão, aí ficou olhando assim, chutou algumas coisas e foi embora. Aí eles tinham uma coisa assim, de perseguição. Tinha uma vez que eu estava, ou uma outra vez eu estava num festival de areia, e aí chegou o doutor Pedro Fernandes, essa figura. Aí chegou essa figura perto de mim, aí disse assim, meteu a mão no bolso, aí pegou um pacote assim, aí disse, toma para você. Aí eu peguei. Quando eu abri era maconha. Aí eu disse, mas eu não fumo maconha não. Aí ele disse, tu não fuma? Eu disse, não, fumo não. Eu posso dar a tota? Eu não disse a tota não, digo, eu posso dar para um amigo. Aí ele foi e tomou, ficou todo bravo e tomou, né? Mas era assim, era uma coisa muito, isso não era só comigo não, era com todo mundo que acontecia, vivia todo mundo assim pisando em ovos com aquele negócio. Mas como a gente é muito relaxado, eu achava bom também o anedotário daquele tempo. Tinha um anedotário dos militares, né? Eu até ver se eu me lembro de... Tinha uma coisa que era interessante, não era nem anedotário, isso foi uma situação muito engraçada que aconteceu aqui em João Pessoa. Tinha um cidadão aqui, está vivo ainda, Severino Bill Ramos. E Bill, ele é negro e ele tem os pés assim para dentro, né? E aí ele era ativo, ele era um jornalista muito ativo, de esquerda, ferrenho. E aí quando o golpe chega repentinamente na casa dele, que era ali na Pedro I, ele está aguando o jardim, ele, Bill, no cintura para cima, aguando o jardim. Aí chega 2 oficiais do exército e um soldado. Moreno, seu Severino está aí? Aí ele disse, está não, senhor. Onde é que eu posso encontrar ele? Ele disse, possivelmente no jornal. Aí os cabeças foram embora e ele vestiu a roupa e se mandou, né? Tinha essas histórias assim mesmo. Assim. Mas as piadas que eu gostava, assim, tinha Castelo Branco e Costa e Silva estavam na Rio Branco, assistindo o desfile de 7 de setembro, e o passarinho passou e cagou na platina de Costa e Silva. Aí Castelo disse, Costa, o passarinho cagou na sua platina. Espera aí que eu vou buscar um pedaço de papel higiênico. Ele disse, não precisa nada, o passarinho já foi embora. Porque a turma metia o pau em Costa e Silva, né? Assim, diz que uma vez
Era uma vez ele vinha no avião, aí teve vontade de vomitar, aí a aeromoça disse, vomite no saco. Aí ele... Outra, ele saiu, quando ele foi ser presidente da República, ele saiu dando uma viajada aí pelo mundo. E na Inglaterra ele saiu com a rainha, viajando, andando num cavalo, e o cavalo da rainha deu uma cagada, aquela grande... E foi aquele constrangimento e tal, mas foram embora. E quando chegou no castelo, desceu todo mundo, ele disse assim, Majestade, não se preocupe não, porque eu pensei até que tinha sido o cavalo. Porque ela estava muito preocupada. Tinha umas... Castelo Branco era baixinho assim, todo enfiado no pescoço, desse tamanho. E aí Castelo Branco, De Gaulle teve aqui. E Castelo Branco deu um Fusca, a De Gaulle 1,95 m, não cabia dentro do Fusca. Aí De Gaulle foi na rua e comprou um cachecol e deu para ele. Então, o Wilson Braga contava uma história também, que era assim, disse que Costa e Silva um dia foi para a Câmara e ficou esperando lá acontecer alguma coisa e disse, olha, me disseram que contam umas piadas a meu respeito, eu queria saber. Aí o deputado de Alagoas disse, olha, excelência, olha, não é bom não. Ele disse, não, pode contar. Aí disse que o cara, descaradamente, o cara disse, você sabe por que dizem que o senhor usa óculos preto? Que ele andava com óculos preto, né? Aí ele disse, não, ele disse para não comer a farda. Figueiredo tinha uma charge muito interessante na Folha de São Paulo de Figueiredo. No dia que ele fez aniversário, eu me lembro demais, deu inclusive um rebu. Ele agarrado com um cavalo assim, que ele era doido por cavalo, né? Torcendo a cabeça do cavalo, ele dizia, você pode ser mais inteligente, mas mais força você não tem não. Mas era essa moçada, esse povo que estava aí, que encheu o saco da gente durante 20 anos, mas que aguentaram muitas, e que, de repente, um grande movimento, inclusive nascido no seio dos estudantes, que eram realmente a grande força, que é sempre a grande força, né? Se você juntar todos os estudantes do Brasil numa causa, você resolve qualquer coisa. E foi esse movimento, foi essa coisa que fez com que aquela coisa caísse de podre. Tem umas coisas que você não pode negar a respeito do golpe militar. As universidades, por incrível que pareça, cresceram abruptamente. Essa universidade aqui, quando no começo, antes do golpe, aqui é o UFPB, era por elite, né? Só tinha assim, os cursos eram medicina, direito, engenharia, e aí ninguém entrava, só entrava a fina flor, né? Que estudava em altos colégios e alguma coisa, e era uma dificuldade muito grande. E aí, de repente, eles fizeram o que, assim, uma universidade como da Paraíba, que naquela época tinha, acho que, se eu não estou enganado, os números, assim, entre 2 a 3 mil alunos, de repente, em 2 anos, de 71 até 78, essa universidade passou de 3 mil para 16 mil. Então, foi uma loucura, foi uma grande revolução. E não só a UFPB, toda a Universidade Brasileira, do governo Geisel, inclusive. E aí era um contrassenso e um contraste, mas isso realmente aconteceu. Bom, tá bom, Jair? Então, tenho dito. Como diria Zé Otávio, data venha. Bom, obrigada, Fernando. Então, um prazer ouvi-lo. E abrimos agora, então, para o debate. Alguém que tem alguma questão a fazer, alguma colocação? E me chamou a atenção na sua fala, que o senhor me falou assim, eu descrevi dessa forma, da personificação das pessoas, do poder, que as pessoas que optaram pela ideia da ditadura, da centralização do poder, elas personificavam o poder para elas. Então, quem estava a favor dessa linha se sentia no poder de delatar, de fazer esses joguinhos,
Agora, a minha pergunta é o seguinte: o senhor acha que essa loucura, como definiu o senhor, dessa delatação, dessas mentiras, desses joguinhos, tem a ver mesmo com a personificação do poder que as pessoas... Então, se eu estou do lado da ditadura, eu tenho esse poder de denunciar, de mentir, de inventar. Isso tem algum a ver, a relação do poder com esses joguinhos de prejudicar, de ideológicos mesmo? Eu sou uma pessoa de teatro, né? Vou para o ano, eu faço 50 anos de teatro. Eu acredito, uma coisa óbvia, mas como uma referência, o teatro que a gente usa muito isso. Eu acredito o seguinte: tudo tem um núcleo, tudo tem um movimento, tudo tem assim. Se um governo é péssimo, a sociedade é péssima. Não há jeito de você ter um governo ruim e uma sociedade boa. Você tem, porque é o grande movimento. É uma pessoa cria e todas as pessoas, obrigatoriamente, ou pode ser não a maioria, ou pode ser a maioria, vai atrás dessa coisa. Então, isso era uma coisa que o poder transmitia, né? Então, prendia, espancava, sumia com os corpos, matava e depois criava situações como o caso do Herzog, que depois de morto penduraram ele numa grade para ele dizer que ele havia se enforcado com as pernas cruzadas. Ninguém se enforca com as pernas cruzadas, com as pernas assim baixadas. Vai ficar em pé, não vai morrer. Então, e se esse era o clima estabelecido pelo governo, pelo tipo de política, pelo tipo de organização social que eles viam que tinha que fazer, porque, olha, até uma coisa, você falar isso é até uma coisa interessante, aqui se reportar um pouco. Olha, em 1964, quando houve o golpe, o Brasil se encontrava numa posição interessantíssima no nível cultural, e no nível artístico, e no nível social. O Brasil era um país... O grande problema do Brasil foi um cidadão chamado Jânio Quadros, que houve, assim, uma grande votação imensa para ele, e ele, de repente, em menos de 2 anos de governo, ele desistiu, ele deu uma jogada e se ferrou na jogada. Ele entregou uma carta de renúncia, ele queria liderar o governo, como está fazendo agora o Hugo Chávez. Ele queria ter um tipo de governo onde ele se perpetuasse, aonde ele pudesse fazer o que ele queria. E aí ele mandou, como todo mundo viu que não queria aceitar, mas ele tinha uma popularidade muito grande, aí ele mandou uma carta por um cidadão chamado General Amaury Cruel. Olha o nome do homem, Amaury Cruel. E esse cidadão entregou a carta lá no coisa, não era para ele entregar, era para ele fazer pressão, só que ele entregou. E aí a Câmara leu, e quando leu, aceitou a renúncia, que era ele dizendo que renunciava. Pronto, a partir daí destrambelhou o Brasil. Por quê? Porque já existia no Brasil, naquele momento, como o Zezita falou, já existia aqui a Revolução Cubana, há 5 anos atrás, a vitoriosa Revolução Cubana. E o eco dessa revolução veio para toda a juventude, para todas as pessoas jovens de qualquer país. E foi um grande, né, o Guevara era um grande mito, um grande ídolo, é aquela loucura. E isso, independente disso, existia no Brasil um momento de cinema, assim, de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha. E se você sair enumerando, tem um monte de gente. Começava aqueles movimentos da Record, de shows de música, onde surgiram Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e toda Emilton Nascimento, que veio depois, mas também que fez parte de todo esse grande movimento. Então o Brasil até 68 ainda aguentou, mesmo depois do golpe de 64, ainda se ficou com esse formato até 68. E aí, quando foi 68, o senhor Médici instituiu o AI-5, que era terrível. Aí era assim, punição para tudo quanto era lado, controles para tudo quanto era lado, e aí desestabilizou, começou realmente a se mandar gente para fora, campanhas de Brasil, ame ou deixe, e era uma situação que realmente os militares vinham. A proposta dos militares,
todo mundo sabe, as propostas militares é o seguinte, era brecar o país porque ele estava se desenvolvendo muito. E político não quer que o país se desenvolva. Político quer comprar voto com grito. Político quer ter voto por um tijolo. Então, político não quer. Qual é o político no Brasil que pensa? O único político no Brasil que pensa no povo, até hoje, foi Lula. Não teve nenhum, não tem nenhum governo. É tanto que ele é uma pessoa que ele projetou o Brasil no mundo, completamente levantou o moral do Brasil, porque o Brasil, lá fora, em qualquer país que você vá, as pessoas tratam você como uma merda, como uma pessoa insignificante, como uma pessoa de um país que é uma anarquia, que é um absurdo. Eu tenho uma amiga que foi agora para Portugal e teve uma briga muito grande com um português lá, que ela nem conhecia direito, porque o cara, ser brasileira o Lula é um alcoólatra e vive lá dando na mulher. Olha que o cara entrou numa história dessa. Aí o argumento dela foi o melhor possível. Ela disse, eu acredito que o Brasil tem um pouco disso mesmo. Agora, sabe por quê? Por causa de vocês. Que vocês foram péssimos para o Brasil, vocês acabaram com o Brasil, vocês levaram só degredados, ladrões, assassinos. E o que é que vocês queriam disso? Entendeu? Aí meteu, mas é isso aí. Então, o Brasil vivia naquele tempo uma efervescência muito grande e isso era ruim para os políticos. E aí os militares vieram, como aqui, na Argentina, no Chile, a destruir, acabar com essa coisa, né? Pronto. Respondi. Porque esse assunto da comunicação, da cultura e esse período da exceção realmente tem exemplos, tem coisas que a gente não pode deixar de falar, né? Uma delas é que a universidade, antes do golpe, tinha um setor de cinema, né? Funcionava o que hoje é o NUDOC, por exemplo, que é um setor de apoio pedagógico, documentação institucional, documentação artística, e dirigia esse setor o Linduarte Noronha, né, que é um dos pioneiros nessa relação do cinema com a universidade. Então, com o golpe, um dos primeiros atos formais do movimento de exceção foi extinguir o setor de cinema, né? Então, ele tinha um cargo comissionado, foi destituído, a sala onde funcionava foi desativada, enfim, uma filmadora que existia, uma filmadora russa, comprada no Rio de Janeiro, legalmente, com todos os requisitos burocráticos exigidos, era russa, foi presa. Um dos integrantes da equipe do filme Aruanda, que é o Hulk Vieira, o fotógrafo, passou 5 dias na cadeia, ou talvez 7, não lembro exatamente agora, mas depois comentou sobre isso, em Recife, né? E, enfim, quer dizer, essa coisa institucional foi muito forte na universidade, além da dispersão dos professores, dispersão dos alunos, expurgo, enfim. Então, assim, do ponto de vista da cultura do cinema, isso tem uma coisa muito forte. E, curiosamente, chega até os anos 70, né? No final dos anos 70 e começo dos anos 80. E aí eu queria só, compartilhando aqui a memória com o Teixeira, que o Pedrão, que era um funcionário da censura, quer dizer, que incorporava essa coisa a própria presença do autoritarismo em pessoa, né? Foi no auditório onde hoje funciona o prédio do NPS, ali na Lagoa, INSS, né? E ele interditou a abertura da mostra de cinema, a segunda mostra de cinema independente, né? E com o argumento de que não tinha sido censurado os filmes Super 8. Ora, Super 8 é uma bitola alternativa, independente, e equivale a uma produção caseira e tal, que os artistas, obviamente, se lançavam mão para poder vincular, enfim, disseminar mensagens artísticas, culturais, políticas, etc. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele chegou lá e gritou, está tudo parado. Aí, o auditório cheio de gente, umas 500 pessoas, assim, muita gente, muito participado. Aí foi aquela confusão. Aí Everaldo Vasconcelos estava com o projeto na mão e gritou, Pedrinho, que estava organizando a mostra, está dizendo aqui que eu não posso passar o filme, não. Aí criou aquele rebu e o cara ficou um pouco constrangido. Na frente, a massa de gente, aquela coisa. Aí começou um bate-boca na plateia, todo mundo, que absurdo, não sei o quê. Ele foi saindo de fininho e a gente estava com uma Super 8 no ponto de bala. Aí eu pessoalmente parei lá assim, tinha o Torquato do lado, gravando, botei o microfone na boca dele e disse, ei, quer dizer que acabou a palhaçada? Aí ele endureceu, realmente. Ele olhou assim muito friamente, saiu, mexeu naqueles walkie-talkie que eles têm sempre disponível no carro. E aí a gente correu, saí com o Valdir, que era o coordenador do curso, para o jornal União.
que era um dos poucos que estava aberto naquela hora, para denunciar, para ver se saía no outro dia. Era o jornal do governo do Estado, né? Aí a gente, naquela ânsia, alguém fez foto da confusão toda, assim, dos caras chegando, impedindo tudo, eu digo, não, vamos denunciar. Quando a gente saiu para denunciar, eles chegaram, claro, depois daquela comunicação, e aí foi escopeta, realmente, foi muita fumaça, dispersaram todo mundo, já, e procura não sei quem, foram atrás de Vilfredo, que hoje é o colega do nosso departamento, foi você que falou alguma coisa? Não, Vilfredo, não foi isso aí não, que esse aí está com a barba não sei o que, ele tinha uma barba muito fechada, a minha era pouquinha, aí não foi esse, quer dizer, então estava toda uma baderna generalizada. Então, no outro dia, aí não saiu nada no Jornal União, e a gente começou a telefonar e pedir apoio das entidades. Acho que ficou assim de uns 40, 50 entidades mandando telegrama, todo mundo solidário, porque eles suspenderam uma mostra de cinema, vê só que, né? Então ainda era muito forte isso aí, 80 ou 81. A gente publicou um jornal na época com a foto das cápsulas, né, que foi mais de uma, as bombas de gás lacrimogêneo. Tem uma coisa aqui que talvez para vocês entenderem melhor, porque talvez não esteja ficando claro, essas intervenções da censura, quando ia apresentar um filme, quando ia apresentar uma peça, o negócio é o seguinte, tudo que você fosse fazer na área de diversão pública tinha que ter um alvará da censura federal. Se você começava a montar uma peça, primeiro você tinha que pedir a liberação do texto daquela peça para montar. Depois que a peça estava montada, aí você recebia um documento, o alvará daquele texto. Depois que a peça estava pronta, para você estrear, você primeiro tinha que dar um espetáculo para o doutor Pedro, que era tão íntimo da gente, né? Está todo mundo falando aqui, para o doutor Pedro, dava um espetáculo só para ele, como se você estivesse assim com a sala lotada, quer dizer, cenário, figurino, sonoplastia, iluminação, tudo, aí ele aprovava ou não, dava um alvará. E se você, por exemplo, você pegava a liberação para apresentar seu espetáculo em determinada sala. Se você mudasse de sala para você apresentar em outro lugar, você tinha que ter um alvará também. A mesma coisa com relação ao cinema. Tanto que você ia ao cinema, aí, por exemplo, ia passar os trailers. Aí, antes do trailer, aparecia o documento da censura liberando aquele trailer. Depois tinha o cinejornal. Aí, novamente, o documento da censura liberando aquele cinejornal. Aí começava o filme. Aparecia novamente o documento liberando a apresentação daquele filme. Então, vocês verem quanto a censura... quer dizer, e aí, cada vez que você ia fazer o espetáculo, você tinha que ir na Polícia Federal, pegar a liberação para apresentar aquele espetáculo. Bom, então, eu vou aproveitar também aqui um pouco esse espaço, não é, e fazer referência ao que Fernando citou, não é, que o período da ditadura foi um período de grande expansão da universidade. Não é? Nós também temos aqui algumas alunas que pesquisam esse período da ditadura aqui na UFPB e realmente foi um período de grande expansão da universidade. Só que foi uma expansão controlada. Quer dizer, se abriu o número de vagas, construíram campus, houve todo um apoio, mas... Criaram blocagem. Mudaram o sistema, não é, que era de seriado para ser o sistema de blocagem, de crédito e de controle. Então, houve a expansão, mas uma expansão controlada. Então, toda essa fiscalização e toda essa paranoia que foi falado aqui por Fernando, que existia na rua, também existia aqui dentro, né? E... fazendo um pouco a ligação com a questão que foi aqui apresentada, quer dizer, as pessoas, muitas vão ficar com esse mesmo pensamento da ditadura, quer dizer, vão aderir ou por convicção, ou às vezes até por ingenuidade. Então, terminam ficando com aquele mesmo espírito de denunciar, de ficar vendo comunista em tudo quanto é lugar. Né? Então, nós vamos ver essa cultura, né, dessa paranoia se espalhar na sociedade. Agora, isso é num segmento, porque nós vamos ter um outro segmento dentro dessa própria sociedade, que vai ser aquele segmento crítico, né, que vai fazer justamente o movimento de resistência. Mas nós vamos encontrar na nossa sociedade os que vão estar aderindo, que vão estar a favor. Então, os militares não estavam sozinhos. Muitos civis, muitas instituições estavam apoiando. Ou por medo ou por convicção, não é? E vamos ter aqueles segmentos que vão fazer esse contraponto, não é?
e vão passar muito medo, vão sofrer, né, na pele essa sua posição de crítica. Mas então eu vou aqui aproveitar, né, e fazer aqui uma questão para Zezita, justamente para dar o espaço que ela possa falar, né, do movimento do teatro aqui na Paraíba, que também tem uma vertente dos bairros, né, como nós vamos ter algumas ações de teatro, né, que até fora do foco, hoje a gente pensa muito no teatro, quando pensa no Santa Rosa, ou depois aqui no Espaço Cultural, mas nós tivemos um tempo em que havia uma diferença, né, nesse fazer teatro. Então, Zezito, eu queria que você recuperasse um pouco desse movimento. Eu só queria também acrescentar, por exemplo, da questão da abertura da universidade, do controle, a ponto de a bibliografia era controlada dos professores. Para dar um exemplo, quer dizer, Paulo Freire, que eu já falei anteriormente, e vocês sabem, é um dos maiores educadores brasileiros e conhecido no mundo. Tem as obras publicadas em mais de 32 países, não é? E Paulo Freire, durante todo o período do golpe militar, ele foi proibido nos cursos de letras, de pedagogia, quando ele era o mestre, não é? E foi banido do país. Ele voltou em 80 para a PUC de São Paulo. Quer dizer, realmente... e essa eu também queria me reportar a questão dessa loucura de denunciar, fazia parte daquela situação, fazia. Mas também era como se... que eu acho que é uma coisa que foi imposta no sentido de que, ou você, pelo menos, eu vejo hoje a questão que a gente defendia alguma coisa. E hoje eu acho que há eu não sei se essa coisa do individualismo, que a sociedade de consumo está nos impondo, onde você o ter é maior do que o ser, isso também é um resquício, pelo menos na América Latina, de um processo que foi fruto das ditaduras militares que nós enfrentamos, não é? Eu vejo por aí. Quer dizer, estar perto do poder é sempre fácil para quê? Para você conseguir um posto, não é isso? Quer dizer, e também na época do cinema, o núcleo de arte, Fernando, departamento de arte, que é a mãe do curso do NTU, não é? Quer dizer, que foi onde Não. Então, nessa época do golpe e a censura, o que é que tanto os teatros de bairro, como no caso da criação da Juteca, que é anterior a 64, mas o que foi que a Juteca serviu para que a Juteca, mesmo que vejam só, que os criadores da Juteca não tivessem uma posição determinada, porque não era ninguém do partido, não era. Existia um grupo que frequentava, que foi criador da Juteca, que fazia parte do Partido Comunista, mas também um grande grupo que não. Eram pessoas de Cruz das Armas que queriam, não é? Porque não posso dizer que Edinaldo era um homem de esquerda. Edinaldo era um homem lúcido, mas nunca foi do partido. E ele foi o grande, ele junto com Duval, com Félix Galdino, que foi o grande mentor da criação da Juteca. Mas a Juteca, aí para mim o importante papel, além de ter sido o único teatro de bairro até hoje em João Pessoa, foi a Juteca, que desmoronou, né? A prefeitura agora me chamou para uma conversa, uma pessoa lá, exatamente porque já passou do tempo do comodato, e eu acho que eles vão agora
querer passar para a prefeitura. Mas tem aquele pessoal da igreja lá que quer. Mas a igreja também, que também foi outro movimento, já na década de 90, que eu, junto com o pessoal da igreja lá de Cruz das Armas, tentamos resgatar e fizemos espetáculo lá à luz de vela e da lua, mas que acabou não indo também para frente. Mas o importante, aí eu estou passando agora já para o golpe, depois do golpe, durante todo o período, depois de 64 e depois de 67 mais ou menos, a gente começou a buscar, de fato, esquecemos o Guarnieri da vida e começamos a montar, que foi a grande fio condutor de 67 até 90, foi montar os nossos escritores, não é? Porque o que é que a gente montou na Juteca? Inclusive Guilherme Figueiredo, a Raposa e a Zuva, que é do irmão de Figueiredo, Guilherme Figueiredo. Quer dizer, a gente foi montar Luiz Mendonça, né? Tem uma relação de espetáculo que a gente fez. Odorico Bem Amado, um pedido de casamento, o Noviço, montamos 2 espetáculos de Martins Pena. Quer dizer, eram espetáculos, não eram espetáculos de uma questão política, que é político, não deixa de ser, né? Porque principalmente a obra do Martins Pena, mas espetáculos que eles liam e deixavam passar. Porque todos esses espetáculos aqui foram montados e foram... Antes de montar, você tinha que mandar um texto para eles lerem, onde tivesse nome prostituta, bosta, puta, essas coisas que não tinha nada a ver, eles cortavam. Quer dizer, então, realmente a Juteca nos serviu muito como um local onde a gente pôde montar espetáculos, né? E o Sábado em 30, que foi, assim, de fato, um espetáculo que marcou uma temporada, Vivanal Catarineta, um Sábado em 30, a Raposa e as Uvas, o Alto já foi com a gente saiu mais, foi do Teatro Universitário. Foi o nascimento do NTU, foi. Coiteiros foi o grupo lá, mas eu quero chamar a atenção que neste período a gente de fato nos debruçamos, né, para montar espetáculos de autores ou nordestinos ou brasileiros, mas de época, que eram os espetáculos que eles de fato deixavam passar, né? Guarnieri e os outros, Paulo Pontes, tudo ficou esperando a oportunidade. Eu gostaria de perguntar para a Zezita, você falou que fundou o Algomenário, eu fiquei curioso para saber o que foi o Algomenário, qual foi a atuação, e também gostaria que você falasse, ou então o Fernando também, sobre a atuação do Jaguaribe Carne durante esse período, se vocês acompanharam as coisas que eles fizeram por aqui, se participaram de alguma coisa junto, algo assim. Obrigado. O Centro de Estudos Marxistas. A gente tinha uma sala lá na Duque de Caxias e trazíamos pessoas, né, durante mais de 3 anos, nós mantínhamos reuniões periódicas onde a gente estudava realmente toda a obra de Lenin, de Marx e outros autores que o grupo ia determinando. A gente tinha realmente uma tarefa de estudar, de debater, trazendo estudos da situação brasileira. Está entendendo? Era o professor Valdomiro Calvacante, que era de Campina Grande, ele realmente era um grande debatedor, né? Mas era um grupo assim de 15, cada semana, estudantes de história. Um grande pessoa que participou muito, o Jonas. Foi um dos nossos, professor Jonas, de História. E o Jaguaribe Carne, claro que acompanhamos. Na época, inclusive, quando eu era diretora do Santa Rosa, né? É importante dizer, eu até hoje sou a única mulher
a dirigir o Santa Rosa. Veio a questão do gênero, né? E o Pedro Osmar e o grupo todo fizeram shows no teatro na época. O próprio, que é secretário Chico hoje, César. Chico César, né? Também, quer dizer, eu pelo menos tinha uma grande discussão e estive sempre, e acredito que Fernando também, junto com Pedro Osmar e com o grupo todo do Jaguaribe Carne, e acho de fato que eles têm um marco na Paraíba, não é? Isso está posto e comprovado. Eu fiz um trabalho com o Pedro Osmar e o Jaguaribe, né? Porque estava Paulo Ró, estava todo mundo, que era a Donzela Joana, um texto de Hermílio Borba Filho. Não, é de Hermílio, de Hermílio Borba Filho. E a Donzela Joana, a música, a trilha sonora era do Jaguaribe Carne, de Pedro. E os meninos, eles eram como são hoje, assim, os contestadores, os vanguardas, né? Aquela coisa do vanguarda. Às vezes eu me aborreço um pouquinho com essa coisa do vanguardismo, porque é uma coisa até que eu disse para Pedro um dia desse. Eu fui ver Pedro tocando lá na praia um dia desse, aí quando ele terminou, eu disse assim: Pedro, tua vanguarda tá veinha, viu? Essa vanguarda aí, faz um tempo ele ficou meio chateado. Mas Pedro é um grande contestador, um guerrilheiro, um cara permanente nessa briga, né? Chico César fez aqui nos anos 70, 73, 74, por aí, teve um movimento aqui na universidade, era uma greve de rebeldia aí, eu não sei a que assunto era, e Chico, é o quê? 79, ele é estudinho. No final da ditadura. E era já esse tempo todo, né? Eu achava que era os anos 70. Não. Mas a gente confunde mesmo aquelas datas, era muita data. Pois é, mas Chico César foi o cabeça desse movimento e fez uma greve de fome, quase que ele morre. Ele saiu aqui de Padiola. Mas o pessoal dos médicos do HU, do Hospital Universitário, ficaram o tempo todo orientando ele, dando soro e uma coisa ou outra, mas ele quase que se ferra também. Mas era isso aí, a gente, as pessoas do meio, elas não se aquietavam, né? Elas eram o tempo todo futricando mesmo o poder e correndo, levando carreira da polícia, mas não parou. E isso foi fundamental, né, para essa mudança. Foi muito rápido a mudança. 20 anos para um projeto daquele é muito pouco. O projeto gorou, né? Porque a pretensão ali era ficar muitos anos no poder, mas eles não tiveram a menor condição de permanecer. Por quê? Assim, o que a sociedade brasileira esperava do Exército e comungou em grande parte com a atitude do Exército, porque a sociedade brasileira achava que o Brasil ia virar comunista e não era uma coisa que a sociedade estava querendo. Então, comungou com o Exército naquela inocência de que o Exército iria resolver toda a problemática do Brasil e que o Exército era o centro da dignidade e da moral. Aí eles entram e roubam do mesmo jeito de todo mundo. Rouba, era mil assuntos. Eu lembro de uma vez, de um escândalo que teve, que o Jornal do Brasil fez o maior auê em cima, que uma fábrica de relógios japonesa chamada Oriento, ou era Oriento, acho que era Oriente, sei lá. E esses relógios Oriente, para funcionar, eles tinham que ter rubi, umas pedras de rubi que eles colocam dentro da máquina para a durabilidade do movimento, porque era o único mineral, no caso, que não se acabava, não quebrava com o movimento. Então os relógios tinham 2, 3 coisas. E a mulher do Costa e Silva, dona famosa Yolanda,
Dona Yolanda veio do Japão e alguém da embaixada pediu que ela passasse os rubis, porque se fosse passar aquilo pela imposto, era um absurdo, porque eram rubis já trabalhados e tudo, como eram como joias, né? E aí, quando chegou aqui, quem deu o rubi? Desapareceu, para tu ver, a mulher do presidente da República, desapareceu esses rubis, foi o maior escândalo. A Oriente ficou calada porque ela vinha abrir uma indústria lá em São José dos Campos, e se ela botasse a boca no trombone, ela se ferrava. Já estava com tudo aí, mas perderam essa coisa. E era coisa desse nível. Então, essa desmoralização, de repente, a Ponte Rio-Niterói, que foi escândalos, Marandreasa, mulher de Costa e Silva, isso era um grande movimento. E aí, isso, eu acho que esse foi o pior momento. Sabe aquela coisa do pai que dá uma grande surra no filho? Pronto, o pai dá uma grande surra no filho, é a última coisa que ele vai fazer com o filho, porque dali só se matar. Não é? Ele chega ao extremo, então quando uma pessoa chega ao extremo, não tem mais o que fazer depois. Depois só, no último caso, era matar. Né? Então, eu acho que foi essa surra que o Exército deu no povo brasileiro. Entendeu? Aquela coisa, todo mundo esperava que fosse uma coisa maravilhosa e, de repente, os caras aprontaram, eram escândalos, mesmo com censura, com tudo, mas todo mundo sabia, porque tinha o pessoal da resistência, tinha os Pasquim da vida, né, que era um jornal anarquista, mas que era um jornal que, no meio dessa anarquia, eles colocavam todas essas coisas. Eu fico pensando assim, vocês jovens, né, que ficam ouvindo falar de um período que foi realmente um período tenebroso dentro da história do Brasil. Eu quero reafirmar isso. Foi um período tenebroso na história do Brasil. Não vejo em lugar nenhum uma possibilidade de pensar em nenhum momento que, quando houve o golpe militar, fosse para salvar o país. Pelo contrário, não é? Isso eu não vejo a possibilidade. E o que eu vejo de fruto negativo é realmente a caça às bruxas, não é? Quem tivesse qualquer pensamento que fosse contrário aos que estavam lá no poder eram ceifados, não é? Essa euforia mesmo com o crescimento da universidade, essa euforia do ame ou deixe-o, tinha por trás realmente um projeto que era aquilo, foi de eliminar, de estar hoje se procurando desaparecidos, etc. e tal. Isso não caiu do céu, não. Tinha um projeto que sustentava isso. Porque eles não tomaram o poder para ser bonzinhos. Não, tomaram o poder com esse projeto de fazer o que fizeram. Não é? Até hoje a gente está procurando pessoas que... aí a gente vai falar, isso foi... Não, gente, isso foi há 40 anos atrás. Não é? O que é 40 anos? 40 anos na história não é nada. Quer dizer, eu vi no UNIP, um depoimento de um senhor general, coronel lá, dizendo, querendo salvar a pele, dizendo que realmente o Exército queria, não tem criaram essa imagem para um bocado de jovens dizer que foi um grupo que criou uma imagem negativa contra o Exército. Me poupe, não é? Não me poupe. Quer dizer, hoje quer lavar o que eles fizeram, não é? E dizer que foi a sociedade, o povo que foi à rua. Não, essa história eu não durmo com ela. Não foi o povo que foi à rua pedir para salvação. Não foi. Então, eu acho que a bomba do Rio Centro, os meus amigos mortos, que até hoje não se sabe onde a família de Fuba, o nego Fuba de Sapé, ninguém sabe onde Fuba está.
Eu estou dizendo FUBA, e tem outros mais, né, que ninguém sabe onde está morto. Então, a TV Cultura está passando uns documentários maravilhosos das pessoas, não é, que ainda hoje não sabem onde os seus mortos estão enterrados. Então, essa história é muito recente e é nossa. Eu não estou contando a história de outro país. Eu estou contando do país dos meus filhos e dos meus netos e de vocês, não é, que a gente sofreu na pele. Bom, pessoal, eu acho que esses depoimentos, né, que nós tivemos aqui nessa noite, essas lembranças, também os esquecimentos, né, fazem parte da vida. E com relação a esse período da nossa história, esse nosso projeto se insere justamente nessa atual conjuntura que Zezita está falando, de se pensar esse nosso passado recente, né? Nós não podemos esquecer o que aconteceu há tão pouco tempo. Nós temos que realmente passar limpa essa nossa história. Nós temos, muitos dizem, nós temos que passar um luto, né? Houve morte, desaparecidos, então tem um movimento nacional nesse sentido. E esse projeto integra justamente esse programa que se chama Memórias Reveladas, que é um programa com apoio do governo federal, no Arquivo Nacional, justamente para se encontrar essa documentação, resgatar essa documentação do que ainda existe, porque muitos documentos foram destruídos. E nós estamos aqui com um grande grupo de estudantes de História e de Arquivologia, trabalhando na documentação que restou, né? E essa documentação, ela traz muitas informações sobre esse período, mas também nós temos que fazer uma crítica a essa documentação. Nem sempre o que está ali registrado é o que realmente aconteceu. Nós temos fichas, prontuários, eu trouxe aqui uma que tem o nome de Fernando Teixeira, nós temos outra que tem Breno Matos, nós temos a ficha de Breno Matos aqui também. E isso é o que restou dessa documentação. E mesmo essa documentação que aqui está, provisoriamente, a universidade está organizando essa documentação, não nos pertence, pertence ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, é uma fonte inestimável, mas nós temos que ter também a crítica. E a cada momento que nós estamos trazendo pessoas para dar seus depoimentos, algumas que nós encontramos as fichas, muitas dizem... Não é bem isso que está aí posto. Então, daí a importância desse nosso projeto, de identificar essas pessoas que podem dar seu depoimento, esclarecer, trazer muito mais questões que essa documentação não traz. Agora, claro que existiam muitos outros documentos, isso é o que resta, né? Muitas outras fichas nós sabemos que não estão aqui nesse acervo, né? Aqui é só... essa ponta do iceberg que nós estamos vendo. É o que a gente pode ver. Muita coisa desapareceu, proposital ou não. Então, esse acervo que nós temos, nós identificamos justamente também a fragilidade desse acervo, a insuficiência desse acervo para compreendermos esse período histórico. Daí a relevância do depoimento de cada um de vocês aqui. Então, todos que já passaram por aqui, né, e especialmente vocês agora, né, desse mundo mais artístico, né, Zezita e Fernando Teixeira, vocês não imaginam a relevância desse depoimento. E justamente no sentido documental, já que esse projeto surge no meio da história, nossa intenção foi justamente de buscar também a parceria, não só, nós temos os alunos de História e de Arquivologia que estão na documentação, mas nós buscamos a parceria da comunicação social e por isso que tem também alunos, né, e professor de comunicação social para nos ajudar nessa produção de novas fontes. Vocês, na verdade, estão nos ajudando a produzir novas fontes por meio dessa história oral, por meio desses depoimentos. Então, tem sido da maior relevância esses depoimentos e vão compor esse acervo. E não só o nosso acervo, mas esse acervo nacional. O Arquivo Nacional já sabe que nós estamos realizando isso e por isso que nós pedimos, e a cada um nós pedimos uma autorização, né, para poder usar realmente esse depoimento de vocês para compor esse acervo que é da maior relevância para que nós não esqueçamos o que aconteceu na nossa história, né, para que nós possamos conhecer, não deixar acontecer de novo. Então, eu quero, nesse momento, agradecer, renovar os agradecimentos em nome da nossa equipe, das estudantes que aqui estão, dos estudantes que aqui estão, né, da satisfação de ter esse depoimento de vocês. Então, não sei se vocês ainda querem falar para uma... Eu só quero lembrar uma coisa. Não tem, os dois aqui não vão parar hoje até meia-noite, nós vamos continuar aqui. Não, rapidinho. É que eu achei interessante, olha só. Fichado de acordo com a relação dos indivíduos a que se refere o ofício 97, quer dizer, é ofício...
IPM Uni e UBS, de 26 de março de 65, do general do Exército R1 Vasco Kropf de Carvalho, presidente do mencionado IPM, solicitando providência no sentido de que não lhe seja concedido passaporte ou visto policial de saída do território nacional. Eu nem sabia que eu era aquele, como eles me consideram. Ei, Zezita, não, só fechando. Não, Zezita, quando eu falo que a sociedade queria, era a direita. A direita brasileira queria demais que o Exército, é tanto que teve passeatas homéricas, teve TFP, teve toda essa organização. As pessoas que não queriam eram o povão realmente não queria isso, não. A gente brigava por outra coisa, né? Brigava para a manutenção daquele Estado, daqueles acontecimentos que vinham acontecendo. Não, na questão da memória, Fernando, você nem lembrou que foi a minha única investida como assistente de direção na Donzela Joana. Você lembra? Pois é, eu fui assistente de direção dele nessa peça. Não fui atriz, né? Mas desisti, eu quero mesmo ser atriz. Fui, muitos, é isso. Se a gente fosse falar, os espetáculos que fizemos juntos, realmente... Bom, então, para concluir também, eu quero aqui deixar um agradecimento da equipe, né, de todos que fazem esse projeto. Zezita, queremos, então, lhe agradecer, passando esse convite para um cartão de agradecimento, né, dizendo da nossa satisfação de estar aqui nesta noite. Eu também, pessoalmente, é uma satisfação especial, pessoal, né? Porque também trabalhei fizemos teatro junto com o Fernando, né? Algumas peça pesada chamada O Massacre. O Massacre foi. Então nós fizemos esse espetáculo dirigida por ele, né? E nessa peça nós trabalhávamos justamente com o Everaldo, que é irmão de Zezita, né? Na década de 70. 77, 78. 77, 78. Então, nós fizemos essa peça. Então, é uma grande satisfação, Fernando, em tê-lo aqui, lembrar daquele tempo, né? E realmente foi um período muito rico ainda na década de 70, a busca de alguns textos, né, que pudessem, inclusive, passar de todo jeito na censura, mas que traziam também alguma mensagem. Esse texto Massacre não era um texto falando da história brasileira, mas justamente da América Latina, então a gente aproveitava também assim essas brechas. O espetáculo era uma tortura, o tempo todo era uma tortura. Então nós conseguíamos, né, trazer alguns espetáculos que poderiam parecer que não estavam deslocados, né, mas que podiam trazer alguma mensagem, né? Tipo outra peça também que nós fizemos no outro momento, que foi Piquenique no Front, de Fernanda Rabal, falando da Guerra Espanhola, né? Da Guerra Civil Espanhola. Então, às vezes, tinha assim, algumas brechas, né? Trazendo assim, alguns temas para... trazer um pouco a reflexão de quem estava assistindo o teatro, né? Então, eu acho que nós podemos encerrar essa noite com muita alegria de tê-los aqui, né? E já convidá-los, esse nosso encontro aqui é uma vez por mês. No próximo mês nós estaremos de novo com novos convidados para relembrarmos um pouco esse período, aproveitar para nosso crescimento profissional e pessoal. Muito obrigada a todos e boa noite.